Olá pessoal, você acha que uma dieta vegana ela tem a mesma capacidade de promover o aumento da massa muscular e o ganho de força muscular comparada a uma dieta onívora, onde se tem a presença de proteínas de origem animal? O que você acha sobre isso? Hoje eu vou fazer comentários sobre um artigo científico cuja pesquisa tentou investigar esse assunto. Esse artigo científico foi publicado na revista científica Sports Medicine e teve a participação de 10 pesquisadores, incluindo o professor Stuart Phillips, que é uma referência internacional, mas também contou com a participação de pesquisadores brasileiros altamente gabaritados. Para realizar esse estudo, os pesquisadores recrutaram homens jovens não treinados. Foram recrutados 19 homens veganos e 19 homens onívoros. Esses indivíduos foram colocados para fazer 2 treinos por semana para membros inferiores. Todas as avaliações que os pesquisadores fizeram foi em relação aos membros inferiores. Os sujeitos fizeram 2 treinos para membros inferiores num período de 12 semanas, sendo que esses treinos eram supervisionados pelos pesquisadores. Além disso, o teor de proteína da dieta dos voluntários foi ajustada para 1,6 gramas por quilo por dia. Os autores inicialmente avaliaram o consumo dietético desse grupo e observaram qual era a quantidade de proteína que eles ingeriam e fizeram esse ajuste. Então, por exemplo, no grupo vegano, a ingestão média era de 0,9 gramas de proteína por quilo de peso por dia. E isso foi aumentado para 1,6 gramas de proteína por quilo por dia. Como que eles aumentaram esse consumo de proteína, esse aporte proteico? No caso dos veganos, eles deram suplemento de proteína de soja isolada. E no caso dos onívoros, eles deram whey protein. A quantidade que cada voluntário recebeu era a quantidade necessária para atingir esse valor de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia, considerando que esse valor é um valor adequado para a maioria das pessoas que fazem o treino resistido buscando aumento de força e de hipertrofia muscular. O ganho de massa muscular nos membros inferiores foi semelhante nos dois grupos, não havendo diferença significativa. O grupo vegano e o grupo onívoro ganharam, em média, 1,2 kg de massa magra nos membros inferiores. Além disso, o ganho de força, medido aí no exercício Leg Press 45, foi também semelhante em ambos os grupos, sendo que os veganos conseguiram aumentar a força máxima em 97 quilos e os onívoros em 117 quilos. Não houve diferença significativa após a avaliação estatística. Porém, há alguns destaques importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro destaque é que os veganos que participaram deste estudo eram veganos habituais. Então, eram indivíduos que já faziam a dieta vegana há pelo menos um ano. Isso é uma coisa importante, porque muitos estudos, quando se vai avaliar o efeito de uma dieta vegana comparado com a dieta onívora, eles pegam sujeitos que são onívoros e colocam numa dieta vegana e medem os efeitos. Só que nesse processo tem um período de adaptação que normalmente não é observado. No caso deste estudo, os sujeitos já estavam habituados à dieta vegana, pois faziam essa dieta há pelo menos um ano. Além disso, os autores, além de ajustar a ingestão de proteínas para 1,6 gramas por quilo, eles também fracionaram essa ingestão proteica nas refeições diárias. Os indivíduos faziam 4 refeições ao dia. Antes do estudo, a ingestão de proteína deles, tanto no grupo vegano quanto no grupo onívoro, era concentrada no almoço e no jantar. Cerca de 80% da proteína ingerida no dia era consumida nessas 2 refeições, almoço e jantar. O que os autores fizeram? Eles distribuíram de modo que todas as refeições passassem a ter quantidades semelhantes de proteínas.
Então, tanto no café da manhã, quanto no almoço, no jantar e na ceia, que era a última refeição do dia, o consumo de proteína passou a ser semelhante. Esse princípio do fracionamento tem sido utilizado e alguns estudos mostram que pode potencializar um aumento da síntese proteica e, consequentemente, favorecer o ganho de massa muscular. Mas nesse caso aqui, esse ajuste foi feito nos dois grupos. Um outro destaque importante é que esses autores reavaliaram a dieta dos sujeitos nas semanas 4, 8 e 12. O intuito era verificar se eles estavam mantendo a ingestão alimentar nos parâmetros que foram propostos para eles, mantendo aquela ingestão de proteína em torno de 1,6 gramas por quilo por dia. Esse é um controle importante feito no estudo. E um outro destaque importante é que para atingir o valor de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, os autores tiveram que dar uma alta carga de suplementação para os sujeitos do grupo vegano. Em média, eles tiveram que consumir 58 gramas de proteína na forma de suplemento de soja isolado, o que talvez não seja comum para a maioria dos veganos. Isso aí representa quase metade da proteína consumida num dia. E aí seria interessante que um outro estudo avaliasse um ajuste na ingestão proteica usando alimentos. Embora isso não seja tão fácil. Por quê? Para você aumentar a ingestão de proteína para esse nível usando só alimentos, você acaba tendo que colocar um volume grande de alimentos, principalmente no grupo vegano. E isso, consequentemente, vai alterar toda a composição da dieta, inclusive aumentando bastante a ingestão energética, o que pode trazer um prejuízo em relação ao ganho de gordura corporal. Então é mais difícil, mas de qualquer maneira a quantidade de proteína de soja utilizada aqui ela é bastante elevada. Talvez um meio termo seria interessante, colocar uma dose de suplemento e aumentar um pouco a proteína por meio de alimentos. E aí evitar uma carga de suplementação tão elevada quanto foi utilizada aqui. Outro fator importante é que os autores utilizaram pessoas destreinadas. Será que os resultados teriam sido os mesmos caso eles utilizassem pessoas treinadas? Além disso, eram pessoas do sexo masculino. E se fosse um grupo de mulheres, os resultados seriam os mesmos? A gente não tem a resposta. É possível que sim, mas também pode ser que não. E além disso, eles usaram treino somente para o membro inferior. E na vida real, as pessoas vão treinar o corpo inteiro. Será que se fizesse um treino completo, como se faz no dia a dia, os resultados teriam sido os mesmos? É possível que sim, mas a gente precisa de testar para verificar. Qual foi a conclusão dos autores? Então eles concluíram que uma dieta vegana rica em proteínas, considerando rica em proteína uma dieta com 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, que continha alimentos integrais, mas também suplementação de proteína de soja isolada. Essa dieta não é diferente da dieta onívora para promover o aumento da massa magra e força, ou seja, elas têm o mesmo potencial. E isso sugere que a fonte de proteínas não afeta as adaptações ao treino resistido. Prestem atenção, em jovens destreinados consumindo quantidades adequadas de proteína, que foi o que eles investigaram. Então, acaba que o resultado ele é um pouco restrito nesse sentido. O que eles testaram em jovens do sexo masculino destreinados e que consumiram quantidades adequadas de proteína. Não dá para a gente generalizar para todas as pessoas. Uma coisa importante desse estudo, para quem é vegano, é prestar atenção nessa ingestão de proteína. Já está muito claro na literatura que a quantidade de proteína ela é muito importante. A qualidade também, mas a quantidade também. Então, se você quer ter bons resultados frente ao treino resistido, ao treino de musculação, é importante que o aporte proteico que você forneça para o seu corpo seja adequado. E essa quantidade indicada aqui no artigo é a quantidade que tem sido mais consolidada no meio científico, que é 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Então você precisa, de alimentos em quantidade suficiente que te forneça isso.
é muito provável que você precisa de usar alguma suplementação para chegar nesse valor. Mas é possível também chegar só por meio de alimentos. O meu conselho para você é que você procure um nutricionista. Esse profissional ele vai fazer uma avaliação da sua dieta e vai verificar se você faz um consumo adequado de proteínas e de outros nutrientes. E aí ele vai propor um planejamento alimentar de modo que essa quantidade ingerida passe a atender às suas necessidades. E isso com certeza vai fazer um grande diferencial no seu ganho de força e no seu ganho de massa magra. Então fique atento sobre isso, né? Se você é vegano e já tem experiência com treino de musculação, compartilhe conosco a sua experiência, né? Você tem conseguido bons resultados? E se você já teve alguma dificuldade importante, se você já consultou algum profissional que tenha te ajudado, compartilhe aqui conosco a sua experiência. Um abraço e até logo.